Fala galera, tudo beleza? Espero que vocês continuem firmes na leitura da Bíblia e hoje a gente vai comentar um pouco de Isaías de 54 a 57. Para você que já está acompanhando a leitura diária, sabe que o povo de Judá estava passando por um momento muito difícil, que era a questão do cativeiro, coisas que já foram lembradas no início do capítulo, que Deus já tinha avisado através de Isaías que o povo teria que passar por aquela situação, que seria necessário para que houvesse arrependimento e um processo de purificação entre o povo de Judá. E agora isso tinha sido concretizado. Então, nessa situação de tratamento do povo de Judá, que muitas vezes durante o texto é tratado como povo da aliança ou povo de Israel, mas no caso específico de Isaías, ele está falando de Judá, eles estavam no cativeiro babilônico. E agora era a questão, será que Deus libertaria ou não o seu povo? Então, nesse contexto, a gente tem escrito o capítulo 54. Esse capítulo 54, ele tem o título A Futura Glória de Sião. Quando se fala de Sião no texto, é um nome simbólico para Jerusalém. Então, o texto vai falar sobre a glória de Jerusalém. Agora, vamos pensar para um povo que está no cativeiro, se tem um texto do profeta falando sobre a glória da cidade que foi tomada pelos inimigos. Então, esse texto, de uma certa forma, vai vir como uma noção para o pessoal, para o povo que estava prisioneiro, que estava com receio do cativeiro, com aquela sensação de abandono de Deus e que Deus teria desistido do povo da aliança e tal. Deus retoma a questão da aliança e ele vai falar, não desisti de vocês, eu vou retomar a aliança, mas vocês têm que fazer algumas coisas para que eu retome essa aliança. Então a figura usada no capítulo 54 é do marido que traz de volta a esposa abandonada. Então ele vai falar de um marido que abandonou a esposa e ela se sentiu envergonhada e aí de repente ele resolve trazer essa esposa abandonada de volta para o seu convívio e essa esposa vai ter todas as regalias e ela esquecerá da vergonha que ela passou nessas épocas, nesse período de exclusão. Então, assim como o marido que abandonou a esposa, Deus também agiria com o seu povo. Se ele deixou um momento o seu povo de lado para que ele aprendesse algumas lições em relação à convivência com Deus, ele retomaria esse povo, traria ele para a sua convivência, renovaria as alianças e esse povo um dia esqueceria do momento de sofrimento que eles teriam passado no cativeiro. E aí no versículo 9 ele vai falar ainda também sobre a questão da aliança que ele teria feito com Noé. Assim como Deus uma vez fez aliança com o povo, escolheu Noé numa época de total devassidão e total destruição da sociedade, e ele reconstruiu a sociedade, assim também Deus faria com Judá, reconstruiria ela novamente. No capítulo 55, nós vamos ter um convite, o convite para que o povo desfrute de um novo momento. E nesse novo momento ele teria uma aliança eterna que Deus reconstruiria com aqueles que quisessem fazer parte, os habitantes de Judá que quisessem retomar esse convívio com Deus, porque Deus não havia abandonado seu povo e ele voltaria para buscar os que são seus. No capítulo 56, a gente tem como que Deus faria para escolher alguns para voltar ao seu convívio. Você teria que negar a injustiça, manter a justiça e o cumprimento das leis. Se caso você mantivesse a justiça, o cumprimento das leis, Deus refaria a aliança contigo. E o legal desse texto é que ele amplia um pouco mais a noção de aliança. Deus não faria só aliança com o povo de Judá, mas também todos os estrangeiros e os eunucos, o grupo que era excluído do convívio de Judá. A distinção agora não é mais a questão do nascimento, e sim de se você pratica o bem, se você pratica a justiça, se você não se entrega à impiedade, se você cumpre as leis de purificação e sacrifício diante de Deus. Desse texto eu queria tirar como lição a questão de que Deus, ele continua misericordioso, mesmo que ele faça com que seu povo passe por um processo de purificação, que num aparente abandono, Deus retoma as alianças. E uma coisa também que é importante, se a gente for perceber na trajetória da relação de Deus com o seu povo, que a paciência de Deus chegou a um limite.
E nesse limite ele precisou purificar o povo através do cativeiro. Que nós possamos voltar enquanto é tempo para os caminhos do Senhor. Porque um dia a gente pode alcançar esse limite. E se esse limite for alcançado e não tivermos tempo para voltar para o caminho do Senhor, a gente vai ter um caminho de perdição. Espero que vocês continuem firmes na leitura diária. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?